Você já pensou você ter um background técnico muito bom, você saber já a programação, ou você já saber especificamente qualquer parte técnica que você precisa saber para conseguir começar a ganhar em dólar e você ainda travar na hora da explicação? Bom, eu vou falar aqui para vocês porque eu também tive esse problema lá atrás, lá no ano de 2022, 2021, quando eu estava tentando as minhas primeiras vagas na gringa aí para começar a trabalhar como programador em empresas de fora do Brasil. E eu vou contar como que eu fiz, essa é a minha experiência, tô falando o que é certo ou errado, é como eu fiz e como eu consegui driblar esses conceitos. Então, se você já está aqui, deixa seu like, cara, se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí para você driblar essas barreiras aí, técnicas especialmente do Insta. Bom, galera, vamos lá. O que que acontece aqui, galera? Quando a gente deixa eu só ver se eu estou bem posicionado aqui. Estou bem posicionado. Se eu tenho a minha parte de trabalho, esse aqui é o meu objetivo final, é aqui que eu quero chegar, né? E o que que está intermediando esses dois caras aqui? É a parte técnica, que nem a gente falou. Se eu tenho isso aqui resolvido, bom, eu já estou metade do caminho andado. Mas eu ainda preciso fazer este caminho aqui para chegar até aqui. Então, eu preciso ter o meu inglês ok para eu conseguir finalmente chegar no trabalho e daí depois ganhar em USD, um US dólar. Como que eu faço para destravar o meu inglês, galera? Bom, não existe uma maneira certa, existe a maneira que vai caber para você, tá? Então é isso que eu quero dizer. Quando a gente está falando de inglês, existe uma maneira certa para cada um. Vou dar o meu exemplo, tá? Lá no ano de 2022, quando eu comecei a fazer entrevistas em inglês, o meu inglês ele não era muito bom ainda, eu não conseguia me expressar tecnicamente de uma forma certa, tá? Para vocês terem noção. Mas eu já lia muito em inglês, eu já escutava muito em inglês, eu tinha a capacidade de entender as coisas já em inglês. Porém, na hora de eu me expressar, falar o que eu queria falar, eu travava. Como que eu fiz para driblar isso inicialmente foi, não teve outro jeito, cara. Eu tentei Cambly, eu tentei fazer cursinho, eu tentei fazer um monte de coisa e nada me ajudava a driblar isso. Então, o que me ajudou foi realmente fazer as entrevistas, mesmo sem saber inglês, e eu via na hora quais eram as minhas dificuldades e eu gravava as minhas entrevistas em inglês diretamente para eu poder ter um feedback meio rápido, tá? Então, o que que eu fazia? Eu ia lá, fazia uma entrevista, conseguia uma entrevista em inglês, fazia ela, errava um monte. Daí na próxima eu via que começaram a existir padrões de pergunta nas entrevistas para a minha parte técnica. Padrões, perguntas que sempre se repetiam entre uma entrevista e outra. E o que que eu fiz, basicamente, foi criar um roteiro inicialmente. Então, eu comecei a aprimorar esse roteiro me gravando. Que nem você, eu e você, a gente está falando aqui. Isso aí eu comecei por conta justamente de ter essa dificuldade de conseguir falar inglês. Eu queria conseguir me expressar melhor, falar o que eu sinto de uma forma mais clara para as pessoas. Hoje, depois de 4 anos, posso dizer que o meu inglês ele ainda não é fluente, cara. Porque às vezes eu trabalho mais de 4 anos com isso, e eu tô tão tecnicamente falando sobre isso no dia a dia, que quando eu vou falar de outra coisa, o meu inglês ele ainda trava. Porém, a parte técnica que você precisa saber, que é essa aqui, para você ganhar em dólar, é isso que você precisa conseguir expressar naquele momento. Porque vocês concordam comigo que o que vai definir se você vai conseguir uma vaga ou não é a entrevista técnica, né? É você mostrar, conseguir mostrar dentro daquele período de tempo curtíssimo, depende de 20, 30 minutos a 1 hora, o que você sabe. Você precisa conseguir se expressar, falar para a pessoa o que você está querendo passar e ela entender que você tecnicamente está aprovado.
Logo, a partir disso, você vai conseguir passar. Concorda comigo? Você não precisa saber fluentemente o inglês. E esse era o meu erro, galera. Eu achava que por isso que eu fazia Cambridge, eu fazia cursinho aqui e ali e eu nunca evoluía, mano. Por quê? Porque a parte da entrevista, ela é uma parte técnica. Você vai precisar se expressar tecnicamente, cara. E era aí o meu ponto. Eu falava, eu ia lá no Cambridge lá, falava bom dia, boa tarde, tipo, falava sobre o tempo, só que chegava na hora da entrevista e eu não conseguia me expressar. Por quê? A parte técnica estava ok, mas a parte da explicação da parte técnica não estava ok. Então foi aí que eu comecei a focar. Por isso eu comecei a escrever os roteiros. Eu escrevi o roteiro, eu via a entrevista, eu via onde eu estava errando, porque eu gravava. E a partir daí eu comecei a, bom, aqui eu podia ter dito isso aqui, cara, vou tentar explicar. Aí eu começava a me gravar falando, explicando para as entrevistas. E se fosse eu para começar hoje, galera, o que que eu faria? Que hoje a gente tem a IA, mano. A gente tem a IA, é uma ferramenta muito, tipo, que é muito útil. Até hoje, às vezes, eu uso para ela fazer perguntas técnicas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cara. Você pode usar o Grok, que é uma inteligência artificial aí do Twitter, pedir para ele fazer perguntas sobre aquela stack, sobre aquela vaga que você está buscando. Como é que você vai fazer isso, cara? Você vai entrar lá no X.ai, por exemplo, ou vai baixar o aplicativo, vai entrar no modo de conversa com ele, vai botar os seus fones e você vai sentar lá na sala, cara. E antes disso, obviamente, você manda a job description que tem naquela vaga que você quer. Manda para ele e fala: "Vamos falar sobre isso aqui a partir de agora". Então, a partir daí você vai desenvolver uma conversa, cara, com uma inteligência artificial. Dito isso, a partir daí você vai conseguir aprimorar a parte técnica simplesmente para você conseguir o seu objetivo, que é conseguir um trabalho na gringa para ganhar em dólar. Então é isso que eu gostaria de falar para todo mundo aí que tem muita dúvida. Eu vejo aqui a galera falando sempre que tem insegurança em relação a isso, é porque a gente não está treinando a parte técnica, galera. Isso é um ponto de extrema importância, cara. A gente vê esses cursinhos aí, você precisa estudar inglês para ganhar 40% mais. Sim, você precisa estudar inglês para ganhar 40% a mais. Só que não nos métodos tradicionais. Você precisa estudar o inglês focado para o que você está querendo. E é assim que eu fiz para conseguir ultrapassar minha barreira. Eu disse para vocês, foi o melhor método? Não, porque eu tinha que me matar fazendo entrevistas para conseguir aprender e chegar onde eu cheguei hoje, trabalhando para fora do Brasil há mais de 4 anos consistentemente. Depois disso, se você está até aqui, 8 minutos, parabéns, cara. Depois que você aprender isso, você vai já estar indo para um outro nível. Porque você já fez o pior. A pior coisa você já conseguiu passar. Você já conseguiu passar na entrevista técnica. Isso aí normalmente é o que mais trava as pessoas, tá? Depois, se você conseguiu passar isso, aí já é outra história, cara. Então, eu recomendo você a pedir aí para a inteligência artificial te ajudar muito nisso, tá? E também me acompanha aqui, cara. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Se você tiver interesse, grave vídeos falando inglês. Você vai ver quanto no longo prazo isso vai te ajudar. Tá bom? Tamo junto, fiquem bem, até a próxima e tchau.